Você aí tá cansado? Tá cansada? Trabalhou talvez o dia todo, correu o dia todo ou cansou de não fazer nada? Pois esse cenário é muito comum nos dias atuais e é sobre isso que nós vamos falar. Um cansaço que não vem exatamente do trabalho, que não vem das atividades do dia a dia, mas é um cansaço permanente e que ele vai ganhando uma força muito intensa e muito rápido até nos adoecer. Esse é um cansaço silencioso, a nossa mente não desliga, está sempre conectada, sempre ligada, buscando uma coisa ou outra, e a gente no meio desse turbilhão todo, como eu disse, adoece. Eu vou falar sobre esse assunto hoje aqui no nosso Lapida Pod, mas antes da nossa entrevista propriamente dita, quero convidar você para acompanhar os demais episódios, os episódios passados aqui do nosso Lapida Pod, para que você se inscreva também no nosso canal, curta, comente, compartilhe com pessoas que talvez você esteja percebendo aí que estão precisando de um tema como esse, um conhecimento como esse para mudar a sua realidade, a sua situação. O propósito aqui do nosso Lapida é sempre trazer um conteúdo, um assunto que vai agregar na sua vida, no seu dia a dia, mudar a sua maneira de pensar e principalmente a forma de agir para você se encontrar, se lapidar. E hoje a minha convidada para falar aqui sobre esse cansaço emocional é a Simone, que eu não quero errar aqui o sobrenome, a pronúncia, Gregol. É fácil, né, Simone? Isso. Você é psicóloga, professora de psicologia, é especialista em sobrecarga emocional e estresse. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Valdinei. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Deixa eu te perguntar, por que é que a gente está tão cansado sem ter tanto esforço físico, sem tanto trabalho, sem tanta correria? Vamos falar desse cansaço especialmente, que adoece. Que cansaço é esse? Perfeito. Ele não é um cansaço físico, mas é um cansaço muitas vezes emocional, na grande parte das vezes, né? Até porque o cansaço físico, ele até alivia de alguma forma o cansaço emocional. Mas ele tem uma série de fatores, né, Valdinei? Uma série de fatores muito do mundo atual, muito da contemporaneidade, a forma como a gente vive atualmente, eu entendo que leva realmente a esse cansaço. Nós vivemos atualmente hiperconectados, né? Demais. Então esse é um dos principais fatores aí na minha leitura para chegarmos a esse lugar. O fato de nós estarmos o tempo todo nas redes sociais, o tempo todo recebendo mensagens, ligações, essa conexão o tempo todo, e aí algo que não para, é algo muito rápido, né? Então essa conexão, né, que é ali no digital, e que em muitas situações a gente acaba não tendo até o tempo de pausa, de recuperação, de parar, de pensar, de refletir do que nós estamos falando, o que está acontecendo, né? Então a gente vai sobrepondo uma atividade na outra, uma mensagem na outra, uma rede social na outra, e a gente acaba ficando com essa sensação de sobrecarga. Então esse é um dos fatores. E eu tenho a impressão que a gente às vezes nem percebe que está cansado dessa maneira. Porque até o cansaço, ele é camuflado de alguma maneira. É correto pensar assim, Simone? Sim, com certeza. Até porque é como se o cansaço fosse admirado nos dias atuais, Valdinei. É como se fosse bonito. Eu tô correndo. Isso. É bonito você falar, eu tô correndo. Isso, tô com a tô agenda sem cheia. tempo, tô com a agenda cheia, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Justamente por conta da forma como a gente vive atualmente, né? Muito conectados, muito ligados, cheios de coisa, então é como se fosse realmente bonito. Feio, claro que não é, né? Estamos buscando cada um o seu papel, a sua atividade, a sua correria no dia a dia. Mas vê-se como bonito essa correria no dia a dia, né? E isso não faz muito, Simone, que a gente vive dessa maneira. Você, na sua área, que histórico você pode nos trazer aqui para entender de onde ou de quando começou esse cansaço realmente? Eu entendo que ela vem muito justamente da tecnologia. Então, quando nós passamos a estar mais conectados... A partir da revolução tecnológica é que começaram esses problemas. Exato. Porque se nós formos parar para pensar na antiguidade, nós vivíamos com um trabalho, né? Ou vivíamos numa rotina muito diferente, apenas a comunidade ali inserida, apenas realizando algumas atividades. Ou lá na Revolução Industrial, né? Que nós trabalhávamos uma carga horária muito excessiva, então era realmente algo que era adoecedor, mas aí era uma atividade geralmente braçal, mecânica,
e que demandava do sujeito um pouco mais o braçal, né? O cansaço Era o físico. Exato. O mental não exigia muito porque era uma atividade muito rotineira, era sempre a mesma coisa para os indivíduos. Mediante a tecnologia foi crescendo e as atividades mais administrativas, que exigem mais concentração, criatividade, realmente criar coisas, que é muito o que a gente vive atualmente, ou resolver problemas, né, entregar soluções, demanda de nós mais mentalmente. E a tecnologia, ela vem para oferecer muitas facilidades, e, né, realmente, se a gente pensar na IA propriamente, muita facilidade, mas ao mesmo tempo vem para oferecer muita informação, muita carga de informação ali o tempo todo. E o quanto a gente está conseguindo pausar diante dessa carga de informação que temos, né? Quando você fala desse cansaço mental, desse estresse mental que abala o emocional, e a gente tem um paralelo com o cansaço físico, seja do trabalho braçal, seja da atividade mesmo, do dia a dia, né, do movimento natural do corpo, nós temos 2 cansaços. Posso dizer que um é pior que o outro? Ou por que um é pior que o outro? Qual é o pior desses cansaços? Eu entendo que só são cansaços diferentes, Valdinei. Não estão na mesma peneira ali, não estão no mesmo bolo. Eu entendo que não, porque eles realmente são diferentes, né? O cansaço físico, você vai descansar de que forma? E claro que médicos vão poder afirmar isso, né? Você vai poder descansar, então, com realmente o descanso físico, dormir adequadamente, com, né, a ingestão de alimentos, de água, enfim, né? Todas as especialidades ali. Como é que a gente descansa do cansaço mental? Pois né? é. Por vezes a gente entende que passar o final de semana todo, ainda mais o inverno chegando agora, né? A gente tem essa tendência a ficar em casa, né? A ver... Hibernar um pouquinho, né? Isso, exato. Então, a ver filmes, séries, tela, né? O rolar tela, ou seja, redes sociais o tempo todo, a gente tem uma tendência a pensar que isso é descansar. Mas será que a gente realmente descansa? Porque justamente a gente está ali conectado e com estímulos o tempo todo. Então essa hiperconectividade nos faz ficar realmente estimulado o tempo todo. É a tela do celular ou é da TV, quando não as duas juntas, né? E aí a gente tá ali conectado realmente o tempo todo, sem uma pausa, sem um timing. Eu entro no carro, eu ligo um som, eu ligo um podcast, ou eu tô em casa, eu tô com algum barulho, com alguma coisa conectada, eu vou treinar com o som no fone de ouvido, um podcast, uma música o tempo todo. Então, quando é que a gente dá uma pausa e nossa cabeça realmente, nosso cérebro descansa? Quando é que ele pausa? Nossa, você falando agora, eu fiquei em casa agora, eu vi toda a minha rotina, o meu dia a dia, porque é muito isso. Sim. Você sai de um vídeo que você está acompanhando, você vai para um podcast, daqui a pouco você vai para uma playlist de música, daqui a pouco você está vendo alguma coisa no computador, a trabalho, rede social, você não para. Você está sempre buscando uma ferramenta que vá te fazer, de alguma maneira, companhia, ou que vá alimentar aquela tua vontade de estar fazendo alguma coisa. Exato. Então, são possíveis pequenos momentos, Valdinei, que você pode dar essa pausa. Ok, entrar no carro e trabalhar sem nada de som, no silêncio. Ok, lavar a louça do seu dia, né? Lavar a sua louça, tomar banho sem nenhuma conexão. Ok, tudo certo, né? Por que a gente tem grandes ideias no banho? Porque é um momento que geralmente a gente não é conectado com nada, né? Nós não estamos com um podcast ligado, com um som ligado, porque geralmente a gente está somente os nossos pensamentos ali sendo elaborados. Por que a gente geralmente tem tanta insônia? Porque é um momento que a gente pausa, desliga a TV, em geral, desliga o celular e ficamos apenas com nossos pensamentos. E aí é quando de alguma forma a gente vai elaborar o que a gente sente, o que a gente pensa, né? E as pessoas estão perdendo um tempo precioso aí também do período que seria de sono, com a influência das telas também, né, Simone? Porque leva o celular para a cama, tá do lado ali da cama, e você fica no looping eterno, vendo vídeo, vendo conteúdo e lendo e fazendo alguma coisa tudo pelas telas, e aquilo te cria um bloqueio de sono. Dopamina barata ali, ocupando o lugar da melatonina. Sim. E aí no dia seguinte você acorda cansado porque não conseguiu dormir o suficiente para o teu corpo realmente desligar, e você continua o looping. Sim. Acorda no dia seguinte como um robozinho, né? Mas e como perceber então que, opa, pera lá, chega, tá na hora de dar um time aqui, não posso mais. Onde é o limite? Eu entendo quando eu adoeço mesmo?
Em geral, as pessoas percebem quando adoecem. Percebem quando ocorre uma crise de ansiedade, quando vem alguma doença, por menos grave que seja, uma gripe, um resfriado, algo do tipo, mas que, ok, tem algo errado aqui, né? Não necessariamente é uma função biológica daquela doença, mas é um sentido emocional pro qual ela existe. Então, eu entendo que a gente precisa agir de uma forma muito preventiva nesse sentido, né? É realmente o nosso dia a dia que pode e precisa ter essa outra sensação. E quando você fala das redes sociais, se nós estivermos o dia todo sem acessar a rede, ou estivermos o dia todo sem ver o que está acontecendo na vida das outras pessoas, há uma sensação de, ok, eu tô por fora daquilo. Eu não acompanho o que aconteceu na vida do Valdinei, o que aconteceu na vida do fulano, do ciclano naquele dia. Então, a gente tem essa tendência realmente a estar conectado para não se sentir excluído de alguma forma daquilo. Assim como há uma necessidade de produzir ou de acompanhar tudo o que ocorre o tempo todo. Nós vivemos num mundo em que as mudanças ocorrem constantemente. Nada é tão estável como era anteriormente, quando a gente falou ali da Revolução Industrial, ali naquela época. Hoje é completamente diferente, a gente muda tudo o tempo todo. Sejam as empresas que mudam decisões, seja a geopolítica que muda o tempo todo, influencia no nosso dia a dia, tudo muda o tempo todo. A gente vive num mundo completamente instável. Então demanda de nós muita adaptação e também muita necessidade, ou a sensação da necessidade de acompanhar tudo o que está acontecendo. Então acompanhar todas as notícias, acompanhar todas as informações, a vida, né, do outro ali perante as redes sociais. E se você não faz isso, você é o excluído, né? Mas que mundo você vive? Onde é que você tá que você não tá sabendo disso? Tá alienado aí? Há uma cobrança da própria sociedade para que você esteja inserido, fazendo parte desse exército. Exato. É como que produzir não só as 8 horas de trabalho, quem tem essa carga horária fixa, rígida, a produção também de treinar ou atividade física todo dia, se alimentar adequadamente, dormir 8 horas por noite, acompanhar todos os assuntos que estão... Então, é muita demanda realmente de produção, né, Valdinei? Ler todos os livros que estão em alta... É como se nós vivêssemos o tempo todo em falta de algo. É como se nós fôssemos preenchendo mesmo, né? Um espaço. Chega uma hora que ele extravasa e aí a gente percebe isso quando adoece. Quais são hoje as doenças mais comuns desse acúmulo? Claro que a gente pode com certeza afirmar que é a ansiedade. Ansiedade. Hoje no mundo, o Brasil é o segundo país com maior índice de diagnósticos de ansiedade. E a gente vem numa mesma linha aí também com diagnósticos de burnout. Por isso, inclusive, algumas mudanças de legislação, visando que as empresas tenham cuidado com os riscos psicossociais também em relação aos seus profissionais, aos colaboradores. Deixa eu te perguntar, qual que é a diferença da ansiedade para o burnout? A ansiedade, ela pode vir, ou ela pode ter uma causa em qualquer área da vida daquele indivíduo. Tá. E a ansiedade, diante desse contexto que nós estamos falando, de busca de produção, busca de atenção, de sobrecarga. Aquele cara que é workaholic, que trabalha demais. Pode ser um burnout. Esse pode ser um burnout. O burnout, ele vem exclusivamente do ambiente de trabalho. E quais são os sintomas? O burnout, ele vem muito num sentido de um esquecimento, esse sentimento realmente de uma sobrecarga, de uma exaustão. Ele vem num sentimento de perda de um vazio existencial. Para que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo? Para que eu estou trabalhando nisso? Então, o burnout, ele vem nesse questionamento, inclusive, existencial em relação à vida, assim. Podem ocorrer diagnósticos em conjunto, burnout e ansiedade? Podem ocorrer. Um aparece sempre antes do outro? Não necessariamente. Não tem uma regra? Não necessariamente, depende muito do caso. Então, o burnout, ele é exclusivo do ambiente de trabalho. Certo. Então, ele é essa queima, né? A tradução do termo, inclusive, ela é essa queima. É como que essa exaustão. Meu cérebro tá queimando, porque eu não aguento mais tanta informação. É nessa linha de raciocínio que a gente investiga e compreende o burnout. Já a ansiedade, ela vem muito mais essa compreensão do mundo como ele é atualmente, da contemporaneidade, como nós vimos falando, mas muito na perspectiva do receio do novo, né? O que está ali na frente, qual é o que vai ocorrer amanhã, o que vai ocorrer depois de amanhã, o que vai ocorrer numa próxima agenda que eu tenho. Então, muito essa ansiedade do novo, o que está por vir, que me demanda uma preparação.
demanda que eu me prepare, que eu me restabeleça de alguma forma. E aí vem, em muitas situações, a crise de ansiedade, né? Ou crise de pânico. Eu tenho uma dúvida, porque as pessoas elas confundem muito ansiedade. Porque, por exemplo, você está ansioso, independentemente se você está com tempo ocioso ou tempo muito escasso para fazer as suas atividades. Mas alguns vão canalizar essa ansiedade para comer mais. Outros vão fazer o contrário, não vão comer, não vão conseguir comer. Como que eu posso, Simone, no dia a dia, olhar para o meu quadro, para mim, ou para as pessoas que estão ao meu redor e entender, opa, talvez esse aqui seja um quadro de ansiedade. Como que eu consigo definir a ansiedade? O que eu entendo que vai justamente diferenciar, vai clarear, é uma outra palavra muito correlata ali, que é a preocupação. Então, uma pessoa que vive muito preocupada o tempo todo. Então, preocupada com uma próxima agenda, preocupada com o que vai ocorrer amanhã, preocupada com a família, preocupada, né? Muito preocupada. Ali a gente tem uma linha de raciocínio para entendermos aí a ansiedade. A preocupação realmente com o futuro. A ansiedade, ela em níveis adequados, ela é importante para nós seres humanos. É o que a gente chama de ansiedade adaptativa. Então, para mim estar aqui também, eu estou um pouco sim ansiosa. É uma adaptação do meu organismo, uma adaptação do meu corpo, para que eu esteja aqui bem preparada. Porque você sai da sua zona de conforto. Isso. A ansiedade não quer... Eu digo isso porque eu ouvi de alguns especialistas que defendem a ideia de que não, a ansiedade não é excesso de futuro. A ansiedade é uma preocupação que você tem, ou da performance que você vai ter, ou da resposta que você vai dar, é algo que de alguma maneira te tira daquela zona de conforto, daquilo que é habitual para você. Isso. Tá correto dizer isso? Tá correto, porque é algo que vai acontecer no futuro e me faz me preparar no agora. Então, fico ansiosa para uma entrevista de emprego, fico ansiosa para uma palestra, fico, né? É algo que, né, em níveis adaptativos, níveis saudáveis, é importante, porque nos faz, né, realmente me preparar para aquele momento, para aquela situação. Agora, quando já é uma situação muito conhecida, já é uma atividade rotineira, em que eu não preciso ter aquela ansiedade, em que não é algo novo, não há necessidade de nosso corpo ter aquele movimento todo. E aí a gente entende que é uma ansiedade que pode vir a ter um diagnóstico, né, algo que é uma doença. Realmente. Pegando essa linha, tem diferença, ou qual seria a diferença de você estar realmente ocupado e você estar sobrecarregado? Há uma compreensão muito, muito individual, na verdade, disso, Valdinei. Porque é somente a pessoa que está ali vivenciando aquela rotina, aquela atividade, é quem vai conseguir perceber isso. Talvez até numa comparação com pessoas que têm os mesmos cargos, mesmas demandas, mesmas rotinas, para conseguir perceber isso. Porque talvez essa sobrecarga está muito mais no mental da pessoa. Isso, exato. É isso? Porque o ocupado, eu entendo que o ocupado seria a prática. Eu tenho isso para fazer, tenho isso para fazer, tenho isso para fazer. O sobrecarregado talvez venha da forma com que você lida com aquilo, ou como você gerencia aquilo. A gente estava falando agora da ansiedade, estava falando sobre o burnout. Então, a sobrecarga, e aí justamente por isso a pergunta, para você nos ajudar a entender, ela talvez estivesse muito mais conectada à parte emocional, à parte do mental mesmo, né? Sim, sim. A pessoa pode ir percebendo o quanto há essa demanda excessiva de atividades ou o quanto há uma preocupação, na verdade, excessiva em relação a essas atividades. E voltando ao que nós falávamos anteriormente, o mundo atual, de alguma forma, nos incentiva a isso, a estarmos ocupados o tempo todo, exaustos ou sobrecarregados. É como que bonito, é como que bacana, como que legal. Né? Então somos de alguma forma incentivados até a isso, né? Quais são as queixas mais comuns que chegam para você lá no consultório? Falando disso, dessa ansiedade, desse burnout. Queixas enquanto sintomas? Enquanto sintomas, enquanto pedindo socorro. As pessoas chegam pedindo socorro por quê? Tem tantos casos, Valdinei, mas vem muito questões sobre liderança.
A sobrecarga como líderes. Pessoas, sim, que exercem funções de liderança, mas pessoas que estão subordinadas a alguém numa hierarquia e vêm com uma demanda também em relação àquela liderança, que não é necessariamente uma liderança saudável, empática, compreensiva, né? Então, que realmente demanda demais desse profissional. Mas vem muito essa busca de realmente fazer tudo, deixar tudo tão correto. Essa autocobrança que a gente se coloca no dia a dia por atender a todas essas demandas que a gente acabou de falar. Mas essa cobrança aí, ela tá mais no superficial, eu digo, na tua realidade atual, na tua demanda, né, a tua entrega, que precisa ser de determinadas maneiras, ou ela já vem lá de trás, é algo mais enraizado, algo que talvez venha da tua infância, da tua adolescência, não sei. De onde vem? Porque é isso, algumas pessoas são extremamente sobrecarregadas, com uma responsabilidade muito grande, mas elas conseguem com muita habilidade lidar com tudo isso. Outras, aparentemente, têm uma predisposição a sentirem mais o impacto. No histórico das pessoas, as pessoas que de alguma maneira tiveram uma realidade um pouco mais difícil, elas têm também um pouco mais de dificuldade de lidar com essas questões? Sim. Vou me colocar como exemplo. Por favor. Eu fui ensinada a ter responsabilidades desde muito cedo. Então, por mais que adequada à minha idade, é claro, mas meus pais sempre me demandaram atividades, né? Então, o lavar a louça, o organizar a casa, o deixar o jantar pronto já para quando meus pais chegassem, né? Meus pais são produtores rurais, então é numa rotina um pouquinho diferente. Eles estavam ali muito perto, mas eu ficava dentro de casa, eu mulher, menina, né? Ficava dentro de casa fazendo essas atividades. Então, eu sempre tive as minhas responsabilidades, e eram minhas, né? A gente sempre brinca, puxa, ai de mim se eu não fizesse essa atividade, porque eu não seria muito bem avaliada pelos meus pais, né? Você usou palavras muito bonitas pra falar. Eu tô sendo polida porque minha mãe vai assistir muito esse podcast. Qual o nome da mãe? Salete. Ô, dona Salete, a senhora ensinou bem a Simone aqui a lavar aquela louça, fazer um pão, o que mais? Todas as coisas. Todas as coisas dentro de uma casa. Mas ela também ensinou, o incentivou a estudar. Ah, perfeito, e por isso dona nós Salete. estamos aqui hoje. Olha aí, que legal. Mas então, nós tínhamos muito essa responsabilidade, né? Mas a dona Salete puxava a orelha? Muito. Era bravinha, é? Muito, ela é assim até hoje. Ela é maravilhosa, querida. Então, essa responsabilidade sempre foi minha, né? Algumas atividades, algumas demandas. Então, eu cresci sabendo que aquilo cabia a mim. Eu não poderia delegar aquela atividade. Justo. Não poderia delegar aquilo. E havia, né, uma organização, havia uma disciplina. Tal horário, 5 horas da tarde, você tem que fazer isso, né? Naquele intervalo de tempo você vai estudar, naquele outro intervalo de tempo. Então tinha todo um planejamento, ela é assim até hoje. Todo um planejamento de atividades. Então, de alguma forma, eu cresci, então me colocando como exemplo, muito com essa disciplina. Eu entendo isso muito como disciplina. E hoje eu sigo diferente? Não, eu sigo igualzinha, Valdinei. Mas com consciência. Com uma consciência, com certeza. Não com uma autocobrança, com uma pressão tão demasiada, que naquele momento era o que cabia, é a forma como eles foram ensinados e reproduziram isso de alguma forma conosco, né? Hoje sim com uma consciência, então eu estou lavando a louça no silêncio para não sobrecarregar também, né? Eu estou andando no silêncio no carro, né? Enfim, então com esse cuidado e com um cuidado pro meu descanso, entendendo o que é descanso para mim, entendendo o que é importante para mim, entendendo um limite de carga horária de trabalho diárias, né? Então, fui ensinada a essa disciplina. Então, me coloco nessa situação como exemplo de algo que a gente vai aprendendo, né? É claro, situações em que você tem uma demanda muito grande de pressão, de cobrança, em que você precisa entregar, ou até mesmo por questões financeiras, né, Valdinei? Claro. Em que você precisa entregar e você precisa fazer muita coisa. Então, você apenas, talvez, validado por aquela entrega, validado, né, por aquela atividade concluída. A pessoa se coloca nesse lugar e se sobrecarrega e fica exausto mesmo. E se não fizesse culpa? E se não fizer isso, cria um sentimento de culpa muito grande. Nossa, eu sou incompetente, eu não dou conta, eu tô perdendo tempo. Exato. Que isso também é um grande sabotador, né, Simone? Com certeza. Colocando-se realmente como se eu não fizer, eu não sou uma pessoa
interessante, uma pessoa com algum tipo de valor. Não pertenço. Não pertence. Não pertence, né? Uhum. E aí tem o contraponto. O contraponto não. Tem o que a gente está tentando, de alguma maneira aqui, falar e orientar, viu? Você precisa viver, você precisa da correria, mas você precisa ter o seu momento de ócio. O seu descanso, aquele momento que você não vai fazer nada. E as pessoas também se culpam por isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu não consigo entender como seria esse não fazer nada. Tenta esclarecer pra gente, por favor. O que é o não fazer nada? É ficar sentado no sofá, de braço cruzado? É ficar deitado na cama, olhando pro teto? O que é o não fazer nada, Simone, nesse contexto todo que a gente está falando aqui? Me parece que a gente precisa substituir esses termos, né? Talvez o não fazer nada seja, na verdade, fazer algo que você realmente gosta, Valdinei. Porque realmente o não fazer nada, talvez algumas pessoas realmente Mas como assim eu não vou fazer nada, mas eu estou fazendo algo que eu adoro? Por exemplo, uma leitura, uma caminhada, um pedal. Perfeito. Se são atividades... Isso é não fazer nada? É que o termo não fazer nada é justamente isso. Eu entendo que a gente não... Não é obrigatório. O que é o nada, né? Nada talvez seja ok. Então, o nada é sentar no sofá, beleza. Ok, se aquilo te faz bem, perfeito. Se aquilo faz sentido pra você, perfeito. Mas talvez aquilo, inclusive, é algo forçado. Porque me falaram para não fazer nada, para ficar no sofá, eu vou fazer aquilo. E talvez aquilo não faça sentido pra ti. E tu demanda um tempo pra fazer aquilo, quando poderia fazer um pedal, poderia fazer uma atividade física, poderia ver uma série que você gosta. Né? Então, esse nada é muito relativo para cada um, na verdade. O que é para você não fazer nada? Para mim, não fazer nada, eu gosto muito de caminhar no final do dia, um solzinho bem tranquilo, bem sem fone, sem som, sem nada, conversando, né? Conversando com o namorado, conversando com alguém, né? Amiga que vai caminhar comigo, algo nesse sentido. Então, eu gosto muito desses momentos. Para mim, é algo que... Não é necessariamente o nada, né? Perceba. Eu tô fazendo uma caminhada, um exercício físico que me faz bem em vários aspectos, em vários sentidos. Mas é sobre escolher algo que é terapêutico pra ti. Algo que é bom, que te faz bem. Perfeito. É nesse sentido. Perfeito, tem muito sentido, né? É porque a gente não é ensinado, não é orientado a acolher o ócio com qualidade. Porque o ócio é isso. Vai fazer alguma coisa, você tem que ocupar o tempo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, há uma sobrecarga, há uma cobrança muito grande. E aí nós não conseguimos administrar o tal do ócio. E deixamos de viver coisas maravilhosas, boas experiências. Com certeza. A gente não se permite, inclusive, esse fazer nada, esse ócio, porque a gente ocupa esse tempo sempre com o celular. Então, mediante qualquer espera, né? Qualquer minutinho que eu estou sem fazer nada, o que a gente faz? Geralmente. Celular. É quase que automático, né? Recentemente eu fiz uma atividade na universidade, justamente falando sobre esses temas, né? E foi bem interessante porque nós paramos 3 minutos na sala de aula e pedimos para alguns colegas observarem os outros. Essa era a nossa atividade. Né? E os colegas que ficaram... não observando, não tinha orientação nenhuma do que fazer. Alguns imediatamente pegaram o material e foram estudar, mas o que você acha que a grande parte dos colegas fizeram? Pegaram o celular. A única regra que nós tínhamos, na verdade, era não falar. Eles não podiam conversar verbalmente, né? Mas imediatamente, grande parte da turma pegou o celular. Então, a gente ocupa esse tempo do ócio, de descanso, ou de pausa, ou de respiro, com o celular na grande parte das vezes. Me dá um minutinho. Eu já volto aqui contigo. Quero saber dos sintomas que são mais comuns aí no dia a dia para a gente fazer esse serviço mesmo, prestar esse serviço e orientar quem está acompanhando nosso programa aqui a ficar atento aos seus comportamentos. Mas antes eu preciso reforçar aqui o meu pedido, o meu convite para você se inscrever no nosso canal, Lapida Pod, que inclusive não só aqui no YouTube, ele também está disponível para você acompanhar pelo Spotify. Então você pode fazer as suas atividades, ouvir o nosso podcast lá no Spotify, desde que você não esteja fazendo outras atividades, combinado? Para você não surtar aí, não chegar num grau de ansiedade, num nível de ansiedade ou um burnout,
né? Então a ideia não é essa, a ideia é oferecer o nosso conteúdo em todas as plataformas possíveis para que você tenha acesso fácil e que esse conteúdo realmente faça sentido para você em algum nível, que você tenha acesso e use da melhor maneira. E, paralelo a isso, para que você compartilhe também com as pessoas que estão próximas. Conhece alguém que está muito ansioso aí, que está à beira, né, de explodir por conta de tantas atividades, tantas responsabilidades? Indique esse episódio para essa pessoa, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença danada. Combinado? Então, nosso canal no YouTube e também no nosso Spotify, LapidaPod. Simone, fiquei devendo aqui para os nossos amigos e amigas que estão acompanhando o seguinte: eu preciso identificar quando as coisas não estão indo bem. Quando eu preciso, parar, olhar para mim, prestar atenção no que está acontecendo. Quais são os sinais mais comuns aí que a gente pode trazer sobre essa ansiedade, burnout, o estresse? Hoje a gente tem falado menos de estresse. A ansiedade ocupou o lugar do estresse? Pelo menos em nomenclatura, não. Porque quase não se fala de estresse. Pode-se dizer que sim. E as duas coisas estão, de alguma forma, correlacionadas. Não são distintas. Ou Se são? A gente pensar tem diferença? Em neurotransmissores, eles são muito semelhantes, né? Tem sim diferença, porque o estresse, ele te faz... A gente geralmente associa o estresse à irritação. Né? Você está estressado, está estressada. Isso, exato. A explodir, né? Geralmente associamos com isso. Mas eles têm alguma correlação, porque o que faz a pessoa estar estressada? Talvez seja justamente o processo de ansiedade, a busca de entrega o tempo todo, a preocupação o tempo todo. Então é uma associação que a gente pode fazer aí entre ambos, né? O que é bem perceptível no dia a dia, enquanto sintomas, é justamente o sentimento de descansei, mas continuo cansado. Então, fiquei o final de semana todo hibernando em casa e dormi por inúmeras horas e ainda continuo cansado, né? Então, é um grande sinal que a gente tem aí. E esse cansaço vai se sobrepondo ao cansaço da semana, do trabalho, da rotina do dia a dia e com o próximo final de semana e vai emendando esses... Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve, emendando esses cansaços. Então, esse é um grande sinal. Se permanecer por muito tempo esse sintoma, é claro, a gente pode chegar a outras questões, né? Como, por exemplo, crise de ansiedade, crise de pânico, realmente essa sobrecarga, essa exaustão emocional em que ocorrem esquecimentos, né? Em que podem ocorrer uma redução de produtividade no trabalho, ou até mesmo com a família, uma redução desse momento presente, ou do sentimento de estou aqui presente, disponível, disposto para esse momento com as minhas pessoas, com a minha família, nos meus momentos. O esquecimento é um sinal de exaustão? Ou pode ser um sinal de exaustão? Sim, pensando no burnout, sim. Porque há uma sobrecarga justamente de informações, né? Há uma sobrecarga de muitas coisas a serem feitas, de muitas informações obtidas no trabalho, de muita preocupação, e aqui a gente mistura um pouquinho a ansiedade, mas é claro que são diagnósticos diferentes. E aí o nosso cérebro ele realmente não tem HD para gravar tudo isso, né? Não tem capacidade de recordar, de gravar tudo isso. Então a gente realmente tem esse esquecimento como até um sinal, até um sintoma. E como saber que esses sinais eles estão indo para um nível mais grave? Em termos de sintomas mesmo. Sim. Quando surgem adoecimentos, né, Valdinei? Então, realmente, vai lá, crise de ansiedade, crises emocionais, doenças que não necessariamente correlatam à ansiedade e a burnout, outras doenças, mas que você vai investigar no seu médico, não há uma razão biológica. Que tipo de doença, Simone? Aí podem ser muito variadas, Valdinei. Taquicardia, insônia, o que mais? Ou doenças como uma gripe, né? Uma garganta inflamada, Caramba! Várias outras doenças, porque é muito o que a gente chama de psicofísico, né? Ou seja, o meu corpo de alguma forma vai manifestar algo que eu não estou conseguindo lidar, ou que eu não estou atento, a isso. Quem vem primeiro, esses sintomas? Geralmente vem primeiro aquele sentimento de cansaço,
né, muito grande, quando a gente pensa principalmente no burnout, cansaço, e aí você vai cascateando os sintomas, mas de uma forma muito variada, dependendo de cada indivíduo. Depende, né, de cada indivíduo. Mas um outro sinal de alerta muito grande é esse sentimento de sentido ou de falta de sentido. Para que eu tô fazendo isso? Para que eu estou correndo tanto? Para que eu estou trabalhando tanto? Né? Onde eu quero chegar com tudo isso? Então essa perda de sentido de qual é o propósito de tudo isso? Nem sempre as pessoas têm essa consciência, né? Quem, claro, tem um processo de psicoterapia ou já esteve, vai ter algum nível de consciência um pouco maior sobre isso. Mas essa perda de sentido em relação à vida. Pra que eu tô fazendo tudo isso? Pra que eu tô correndo tanto? Isso que a gente está falando hoje aqui no nosso podcast, eu quero que você me ajude agora a entender. Porque recentemente nós tivemos a informação de que algumas pessoas, no plural mesmo, conhecidas nossas, próximas, escolheram deixar de viver. E aí, se nós pusermos numa linha do tempo, Simone, até chegar a essa situação, né, calamitosa e drástica, isso tudo que nós estamos discutindo aqui está onde numa linha do tempo? Essa ansiedade, esse burnout, esse estresse, são características, são sintomas, são experiências que podem chegar a esse extremo? Podem chegar, não, podem levar a esse extremo? Podem, infelizmente e com toda certeza, podem. E não necessariamente como uma última possibilidade, Valdinei, a gente associa muito isso, né? Talvez no meio desse percurso ou desses sintomas que nós estamos falando aqui, a pessoa entende que não faz mais sentido viver. Né? Então não é uma última, lá no final da linha, né? Isso pode acontecer no meio desse caminho, infelizmente. Mas ela pode também estar lá no começo. Esses quadros que a gente estava falando aqui pode ser, olha, o ponto de atenção mesmo para você não chegar à exaustão também num nível maior. Sim. Sim, são sinais, né? E aí, atualmente, e que bom, nós temos um acesso talvez um pouco mais facilitado a ajudas, a psicoterapia ou a psicologia, a psiquiatria, elas estão um pouco mais conhecidas pelas pessoas, né, diferente do que era anteriormente, como formas de ajuda. Ou mesmo a internet vem para facilitar ou para trazer algumas ideias do que pode ser realizado e que a pessoa pode fazer para melhorar, né, ou ter algum tipo de suporte em relação a isso. É claro que não substitui, né, o buscar no chat GPT, por exemplo, como fazer diante de uma crise de ansiedade pode te ajudar naquele momento? Claro que pode te ajudar em algo emergencial. Mas permanecer somente naquele suporte que é ali vindo de uma tecnologia não é recomendado. Então, claro que o recomendado é a busca de um profissional. Mas nós estamos tendo muito mais acesso a essas informações atualmente, o que ajuda as pessoas a também entenderem quando é que eu busco ajuda. O que desse cenário todo, do que eu tô sentindo, do que eu tô vivendo, o que é tão grave? Ou quando eu posso buscar ajuda? Dificilmente a gente recebe no ambiente clínico pessoas buscando uma precaução, uma prevenção em relação a esses sintomas. Chega já depois do problema instalado ali, né? Na grande parte das vezes. Claro, por questões financeiras, por questões de correria, de agenda. E às vezes até do próprio conhecimento. Ao mesmo tempo que você defende que nós realmente estamos muito mais conectados e seja muito mais fácil o acesso à informação, ainda tem pessoas que desconhecem totalmente do que a gente está falando aqui. Infelizmente, né? Com toda certeza. Deixa eu só aproveitar e fazer um parênteses aqui. A Simone e a gente estava falando das pessoas que escolhem por algum motivo ou outro não estar mais aqui. Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Telefone disponível 24 horas, caso você tenha a necessidade de falar, chegou num estágio onde você precisa muito, está num estresse muito alto, está numa angústia muito acentuada aí, para que você entre em contato pelo telefone 188, atendimento 24 horas, o tempo que você precisar, sempre vai ter alguém lá para te atender, para te ouvir, para conversar contigo e te ajudar nesse momento de estresse, de ansiedade muito elevado. Então, 188 é o Centro de Valorização à Vida, esse trabalho que é fundamental e a gente defende sempre aqui. Simone, vamos falar então do outro lado.
Que atitudes simples, que ações simples do dia a dia a gente pode incluir na nossa rotina para, sabe, ir amenizando essa ansiedade, esse estresse, não correr o risco de desenvolver um burnout. Por mais que tenhamos tanta sobrecarga e tantas atividades, atitudes simples do dia a dia, o que dá para fazer para a gente não chegar, né, num ponto crítico? É o básico que, quando bem feito, nos dá um suporte muito grande em relação a tudo isso. Alimentação adequada, saudável, exercício físico, sono, a gente acaba realmente reduzindo muito a carga horária de sono atualmente por conta justamente das tantas demandas para fazer, né? Das tantas demandas que a gente tem. Mas é algo que é inegociável, né? Então esse básico, né? Essa tríade de exercício, alimentação e o sono me parece que é o básico para que a gente não chegue necessariamente a adoecimentos mais graves. Quando esses primeiros pontos, né, essa tríade é prejudicada de alguma forma, ela vai impactar em algum outro fator. E o sono você não recupera também, né, Simone? Não adianta você Uhum. dormir mal de segunda a sexta e quando chega o fim de semana vou dormir até o meio-dia e realmente dorme, você não vai recuperar, né? Não é algo, não é uma conta que tem essa possibilidade, né? E isso Realmente. isso vai impactar no seu dia, na sua performance e vai acentuar esse problema todo que a gente está falando aqui, né? Exatamente. A falta dessa tríade acentua possíveis problemas que podem vir a ocorrer. É muito também, Valdinei, a gente sugerir para as pessoas que elas tenham trabalhos, pensando no burnout, que realmente façam sentido para elas, né? Infelizmente não é uma possibilidade para parte da população, né? Eu trabalho realmente com o que gosto, né? Poucas pessoas são realmente privilegiadas dessa forma. Mas quando não há um trabalho que realmente te recompense dessa forma, puxa, eu amo o que eu faço, que você busque outras formas, outros papéis da sua vida em que você tenha esse sentimento, poxa, que gostoso, que legal, que bacana. Então tu vai para o ambiente familiar, amigos, essa rotina que nós estamos falando, o que te traz satisfação? Talvez não vai ser a principal fonte do trabalho, né? Mas eu tenho outras fontes desse bem-estar, né? E também você vai ter essa redução possível desses sintomas ou uma prevenção. Tem um público, me ocorreu agora de perguntar para você, tem um público que seja mais predominante aí, que possa enfrentar essas questões todas de estresse, de ansiedade, Simone? Ou tá todo mundo vivendo praticamente o mesmo risco? Eu entendo que por razões diferentes estão todos, infelizmente, Valdinei. O que eu atendo em clínica é o público adulto. E o adulto, ele vem muito com esse sentimento justamente pelo trabalho, né? Então, é burnout, ou é ansiedade, essa fonte... Você atende adultos, né? Você trabalha só com adultos. Somente com adultos, exatamente. É a linha de raciocínio, né? A linha que eu me identifico mais com o trabalho. Então, em grande parte, ali, a gente tem muito mais essa fonte do trabalho. A gente tem também fonte grande de relacionamentos. Mas se nós pensarmos... crianças, adolescentes, a gente tem muito essa fonte de rede social, de conexão o tempo todo, que pode levar a esses quadros que nós estamos aqui falando. Dona Salete dizia para você, quando você for adulta, quando você passar dos 18, você vai ver o que é a lida. Ela falava exatamente isso. Não é assim? Ela falava exatamente isso. São problemas... Claro, não vamos aqui de maneira nenhuma isentar crianças e adolescentes, não é isso que a gente está dizendo, né? Mas em grande proporção, levando em consideração aí tanto de trabalhadores e pessoas que estão nessa vida ativa, os adultos, então, sabem hoje quais são os desafios realmente da vida adulta, né? Das responsabilidades e tal. E aí nós precisamos também cuidar com... quem a gente está preparando, como nós estamos preparando pessoas que vêm para o mercado de trabalho futuramente, né? Uma baixa tolerância à frustração, por muitas vezes, essa hiperconectividade. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Eu entendo que as razões somente são diferentes, Valdinei, né? Do adulto e da criança e do adolescente. São diferentes. Mas a ansiedade, ela está, ela está realmente ocorrendo em todos esses públicos por diferentes razões. E que orientação os pais, por exemplo, visando já esse futuro, essa jornada dos filhos aí no mercado de trabalho, já podem começar de alguma maneira a trabalhar essas crianças e adolescentes para não serem futuros ansiosos, adoecidos por conta de trabalho e correria e sobrecarga?
Uma grande pauta recentemente é a redução de tempo de tela para crianças e adolescentes. Entendo que isso é inegociável para responder a sua pergunta. Então, não é sobre necessariamente não dar telas, mas numa quantidade que realmente seja mais saudável, para, a depender da idade, a criança ter acesso. E também eu me coloco de novo no exemplo, no sentido de que a criança também precisa ter suas responsabilidades, fazer atividades que caibam, claro, a sua idade, a seu momento de desenvolvimento, mas ela também precisa cuidar de algumas coisas dela, né? Para que assim ela cresça também com essa habilidade já desenvolvida, entendendo que depende dela algumas atividades. E também o lidar com a frustração, os nãos que a vida adulta nos traz o tempo todo. Estamos com mais dificuldade para lidar com os nãos, né? Muito mais dificuldade. Muito mais dificuldade. Tá aí. Ô Simone, as tuas redes sociais para o pessoal te acompanhar, te procurar, você atende online, presencial? Perfeito. Tem trabalhado muito? Tenho trabalhado bastante, mas no nível que eu compreendo que você vai no teu limite. Né? Vou no meu limite, exatamente. Então, o meu Instagram é @SimoneGregolPsi, PSI, então, o meu Instagram. Lá também tem o link do site, né, o link do WhatsApp, então tenho acesso aí mais facilitado. Tudo lá na tela, perfeito. Meu espaço de atendimento, atendo sim presencial e também no formato aí remoto. Perfeito. Também. Dica de ouro pra gente fechar aqui, pro povo não adoecer, Simone. Muito bem. Diante de tudo que nós falamos, permitam-se o silêncio, né? Que nós nos permitamos realmente o silêncio, os momentos de pausa, os momentos de ócio, os momentos de não estar conectado, ouvindo, fazendo algo o tempo todo. Que a gente se permita esse silêncio e uma conexão conosco e não necessariamente com outras pessoas, com outras redes, com outras telas. Vou desafiar o pessoal agora. Vai lá. Terminando o nosso episódio aqui, 10 minutinhos, só 10 minutos, zero, sem estímulo visual, auditivo, nada. Só absorvendo, maturando o que ouvimos aqui da Simone. Obrigado. Obrigada. Fiquei feliz de ter batido esse papo contigo, Obrigada. Tá? Bom trabalho, mas com controle. Com todo cuidado, é isso aí. Valeu. Obrigado.